Boa noite, tudo bem com você? Estamos iniciando então mais um culto evangelístico, né? Estamos aí todos os domingos estudando o precioso livro de Daniel. Mas antes, vamos cantar esse hino muito lindo, Mais Perto Quero Estar. Esse deve ser o desejo de cada um de nós, né? Estarmos cada vez mais perto de Jesus. Oremos. Bom Deus, bom Pai, te pedimos agora a tua presença entre nós, neste culto em nome de Jesus. Amém. Todos os cultos evangelísticos, nós temos aí as dicas de saúde, né? São dicas importantes, como eu sempre digo, né? Em meio a essa pandemia, devemos ter todo o cuidado, principalmente, né, com a nossa alimentação, devemos realmente fazer aquilo que sabemos que será o melhor para nós. Então, estão aí as dicas, né? Basta nós colocarmos em prática. Então, vamos assistir mais um vídeo. Olá, hoje vou dar algumas dicas sobre alimentação saudável. Faça no mínimo 6 refeições diárias. O fato de ficarmos muito tempo sem alimentação faz com que o organismo baixe a sua taxa metabólica basal. Ingira muita água nos intervalos, mas evite o consumo de líquido durante as refeições.
Não esqueça que a mastigação é fundamental para o processo de saciedade. Por isso, mastigue muito bem os alimentos, até que eles fiquem em consistência de papa. Nas principais refeições, comece sempre pela salada. Ela tem menos calorias e mais fibras, portanto, ela vai exigir mais da sua mastigação. Assim, você fica mais rapidamente saciado. No prato principal, procure dividi-lo em 3, sendo metade para vegetais cozidos ou refogados, 1/4 para fontes de proteína e 1/4 para fontes de carboidrato. Substitua os alimentos fritos pelos alimentos assados. Além de ter menos calorias, são muito mais saudáveis. Reduza o consumo de bebidas alcoólicas, que além de não fazer bem para o organismo, ainda contém calorias adicionais. Evite grandes refeições no período da noite. Isto pode prejudicar o sono e alterar a produção hormonal noturna, contribuindo para o ganho de peso. Você não precisa comer tudo o que tem no prato. A hora que a sua fome acabar, deixe o restante. Da próxima vez, sirva-se menos. Nunca pule o café da manhã. É uma refeição fundamental para dar energia para você durante todo o dia. Procure anotar a sua ingestão. Faça um diário. À medida que anotamos, percebemos onde estão os nossos excessos. Diminua a quantidade de sal adicionado na alimentação. O sal faz com que o nosso organismo retenha líquidos. Procure ter no prato sempre no mínimo 5 cores, para a garantia de alimentos antioxidantes e todas as vitaminas e minerais que precisamos. Essas foram algumas dicas para auxiliá-lo a ter uma alimentação mais saudável. Que tal? Eu creio que são aí dicas muito boas para que a gente possa ter um organismo, né, mais saudável. Às vezes a gente tem esses pequenos problemas que muitas vezes já se tornaram maus hábitos, né? E isso contribui então para as enfermidades. Então vamos fazer a nossa parte, né? Cuidar do nosso corpo, porque além de tudo, ele é o templo, né, do Espírito Santo. Vamos agora então assistir um clipe muito bonito com Edson Nunes e a Patrícia Romani. Quando era niña y temor tenía, todo pasaba si me abrazabas. Crecí, decidí y me equivoqué. Tengo miedo y quiero un abrazo. Abrázame hoy. Por más que intentaba, nada lograba. Y el enemigo se aprovechaba. De pie, otra vez te prometí, como siempre caí y él se burló de mí. Paz, paz, oh Señor.
abrázame hoy, abrázame Com certeza, né? Desde que Adão pecou, esse é o sentimento que mais pedimos a Deus, né? Paz. E no meio desse turbilhão de problemas que estamos vivendo esses últimos dias aqui neste mundo, todos nós clamamos por paz. Vamos orar para darmos início, então, ao estudo desta noite. Bom Deus, bom Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos concede paz quando a Ti chegamos. Te pedimos agora que venhas estar conosco ao estudarmos as profecias de Daniel e nessa noite, o capítulo 11 desse precioso livro, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, eu quero dar uma revisão, né, da aula passada, porque e a aula de hoje também vai ser bem cheia de datas e nomes, né? Então eu quero fazer essa revisão contigo aí, para que a gente possa marcar, né, escrever, anotar aí aquilo que talvez na aula passada, né, você não conseguiu. Então, pegue a sua Bíblia, vamos aí começar aí do capítulo 11. Então, o primeiro que eu quero colocar para vocês, aí no verso 3, fala, né, depois se levantará, aliás, no verso 2, desculpa. Agora eu te declarei a verdade, eis que ainda 3 reis. Então aí está o primeiro, né, Cambises, do ano 530 a.C. até o ano 522, tá bom? Então, os 3 reis aí de Daniel capítulo 11, esse é o primeiro, né, Cambises, anotou aí? Cambises, 530 a 522 a.C. Depois nós temos, então, o segundo, né, que é o falso Esmerdes, né? Ele reinou durante esse período bem pequenininho, né? 6 meses, falso Esmerdes. E o terceiro, anotou aí? O terceiro, então, seria Dario I, primo de Cambises. Então, de 522 ao ano 486, tá bom? Anotou aí? Então, eu quero repetir para você, né, para que você possa não ter nenhuma dúvida. O primeiro, então, Cambises, 530 a 522 a.C. Depois, então, falso Esmerdes, ele reinou 6 meses. E, finalmente, então, Dario I, primo de Cambises, 522 a 486 a.C., né? Aí nós vamos, continuando nesse mesmo verso, a gente encontra ali, né, o tal do... E o quarto rei será acumulado de grandes riquezas. Quem é esse quarto rei? Então tá aí Xerxes, né? A Bíblia o chama de Assuero, 486 a.C. a 465 a.C., tá? Então, aí está o quarto rei, Xerxes, né? Ou Assuero, 486 a 465. Creio que você conseguiu aí anotar, né? Para que você, quando for dar esse estudo, né, essa aula para alguém, você tenha todos esses dados. Aí depois, no verso 3, né, nos diz assim, depois se levantará um rei poderoso. Que rei poderoso é este? Né? Então anote aí, Alexandre o Grande. Então esse rei poderoso que fala aqui, né, é esse camarada aí, Alexandre o Grande, tá bom? Conseguiu aí anotar, né? Nós estamos revisando, recapitulando a aula passada. Depois, nós vamos aí para o verso 4 e fala ali, tá vendo? Repartido para os 4 ventos do céu, né? Então, eu disse para vocês que esses 4 ventos do céu, né, são os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste. E aí a gente começa, né, com esse
general, né? General de Alexandre, né? Depois que ele morreu, Alexandre morreu, o reino se dividiu, né? Nesses 4 generais. Então, o primeiro aí é Lisímaco, né? Que representa então o norte. Depois nós temos aí o sul, que foi Ptolomeu, né? Ptolomeu, o sul, tá bom? Anotou aí? Então, voltando aqui, né? Nós temos no norte Lisímaco, tá bom? Anotou aí, norte. Depois nós temos no sul Ptolomeu, tá? Depois nós temos aí no leste Seleuco, tá? Preste atenção nesse nome aí e nesse aqui, né? Foram os 2 principais, Ptolomeu e o Seleuco, tá bom? E finalmente no oeste nós temos então Cassandro, ok? Então Cassandro, oeste, né? Seleuco no leste, Ptolomeu no sul, né? E no norte Lisímaco, ok? Tá anotado aí? Então veja que interessante quando fala aí dos 4 ventos do céu, ele se refere então a esses 4 generais, né? De Alexandre o Grande, né? Ele acabou morrendo lá naquela batalha e na batalha não, desculpe. Ele acabou morrendo de, alguns dizem que foi de tifo, outros dizem que foi de malária, e ele morreu muito cedo, né, com 33 anos. Mas com 33 anos ele já havia conquistado, né, todo aquele aquela parte, né, da terra. E era uma extensão geográfica muito grande. E veja, com auxílio com certeza de um cavalo, né? Ele não tinha avião, não tinha um carro veloz, nada. Era em cima de um cavalo. E ele conquistou tudo isso. Por isso que ele é chamado lá, né, do leopardo. Muito bem. Aí nós temos no verso 5, né? O rei, então, diz ali, o rei do sul será forte, né? Então esse rei do sul é Ptolomeu I, né? Conhecido por Soter, ou Soter, né? Soter, melhor, tem ali um acento, né? Soter. E Soter quer dizer Salvador, tá? Então, esse rei do sul aí é Ptolomeu I, Soter, né? O Salvador. Daí, nós vamos continuando nesse verso, nos diz então de que seria, né? Viria aí como também um de seus príncipes, esse será mais forte do que ele, né? Este príncipe aqui, entende-se então que seria Seleuco I, né? O Nicator, vitorioso. Então veja, lembra que eu falei para vocês prestarem atenção em Ptolomeu, no sul, né? E Seleuco, no leste, porque esses 2 é que dão origem a esses reis do norte e do sul, né? Porque daí Cassandro e Lisímaco saem de cena, né? E aí se apodera mesmo da cena Ptolomeu, né? Lá do sul, e Seleuco, ok? Então, anotou aí? Muito bem. Aí nos diz, né? Veja aqui, verso 6, né? Mas ao cabo de anos se aliarão um com o outro. A filha do rei do sul casará com o rei do norte. Lembra desse verso aí, né? Então, a filha do rei do sul virá para o rei do norte para fazer um tratado, quer dizer, um casamento, né? Então, o Ptolomeu II, né, Filadelfo, ele tem uma filha chamada Berenice II. E essa Berenice II, né, acaba casando então com esse Antíoco, ok? Então tá aí, né, a explicação desse verso, ok? Então, Berenice e Antíoco, né, se casam. E aí eu pergunto, deu certo esse casamento? Não, acabou não dando certo. Muito bem, então, feito aí a revisão, agora nós vamos então para a aula de hoje, né, que partimos do verso 14, né? Então pegue aí a sua Bíblia, novamente pegue aí as suas anotações, né?
para que a gente possa dar continuidade. Eu vou também bem devagarinho, mas na aula que vem a gente também dá essa revisãozinha, né? Se ficar alguma dúvida para trás, né? Então aqui nos diz no verso 14, né? Então, se levantarão, né? Se levantarão muitos contra o rei do sul. Também os dados à violência dentre o teu povo se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. Então, eu queria tomar aqui a Bíblia Andrews para que a gente possa, então, entender, né? Esse se levantarão muitos contra o rei do sul. Então, gente, durante o reinado do jovem Ptolomeu V, muitos egípcios se rebelaram contra os senhores gregos. A pedra de Roseta registra as concessões que os regentes de Ptolomeu fizeram a eles. Então foi achado, né? E é uma dos achados arqueológicos mais importantes, a pedra de Roseta, e ela traz aí, né, essa tentativa aí, né, do jovem Ptolomeu V, né, se rebelarem contra os senhores gregos, né? E então essa pedra Roseta registra as concessões que os regentes Ptolomeu fizeram a ele, né? Então está aí a explicação desses se levantarão contra o rei do sul, né? Agora, continuando o nosso estudo, vamos então ao verso 15. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas, os braços do sul não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Então vamos em parte, aqui nos diz que os reis do norte, né? Os reis do norte virá. Então é interessante que Antíoco III derrotou um exército egípcio bem capacitado e cercou as forças egípcias restantes em Tiro. Lembra que eu falei para vocês, né, que o Reino do Sul era da linhagem dos Ptolomeus, né? E agora nos diz aqui a Bíblia, né, no verso 15, o rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas, os braços do sul não poderão resistir. Então esse Antíoco III, né, ele invade ali o reinado do sul, principalmente o Egito, né? E ali, então, ele faz uma grande vitória, né? Ele cerca ali as forças egípcias, né, que estavam restantes ali em Tiro. Veja que a profecia bíblica, né, ela se cumpre assim de uma maneira maravilhosa, né? Continuando o texto, né, agora no verso 16. O que, pois, há de vir contra ele, fará segundo a sua vontade, e ninguém poderá permanecer diante dele, e estará na terra gloriosa, e por sua mão se fará destruição. Esta estará na terra gloriosa, né? Então Antíoco III tomou a Palestina antes sob o domínio do Egito, né? Então aqui essa terra gloriosa nada mais é do que a Palestina, tomada por Antíoco III, que era lá do norte, né, das mãos, então, do rei do sul, né, dos egípcios. Então, veja, né, a interpretação desse texto, né? Continuando agora o texto bíblico, vamos ao verso 17, né? Virá com poder de todo o seu reino e fará uma aliança com o rei do sul. Ele lhe dará uma filha em casamento, a fim de derrubar o reino, mas o seu plano não terá sucesso. Veja, aqui nos diz a Bíblia que este rei daria uma jovem em casamento para destruir o seu reino. E é interessante, né, que após se apropriar de mais territórios, Antíoco III selou um tratado de paz com Ptolomeu V, dando sua filha Cleópatra em casamento a ele. Então vejam, agora Antíoco III, né, ele selou um tratado de paz com Ptolomeu V,
dando sua filha Cleópatra em casamento a ele. E aí nós conhecemos, né, essa história famosa que também é cercada, né, de várias, de um romantismo esquisito, né, Cleópatra. Mas Antíoco III, ele sela uma paz aí com Ptolomeu V e ele dá sua filha, então, Cleópatra, em casamento. Veja que coisa interessante, né? Como a palavra de Deus ela vai, né, se interpretando e ao mesmo tempo ela vai se cumprindo, né? No verso 18, gente, depois virará o seu rosto para as ilhas e tomará muitas, mas um príncipe fará cessar o seu opróbrio contra ele e ainda fará recair sobre ele o seu opróbrio, né? Então essas terras do mar, né? Esse príncipe, então as terras do mar, a palavra hebraica traduzida por príncipe nesse versículo pode se referir a um líder civil ou a um comandante militar, tá? Então aí está a interpretação, né, desse texto. Pode ser, né, um líder civil ou então um líder militar, né, para vocês verem a dificuldade, né, que nós temos aí com o capítulo 11, tá bom? Mas nós estamos aí com a Bíblia Andrews, estamos com o comentário adventista, então essa é a interpretação que a igreja adventista, né, acredita. Agora o verso 19, gente, o verso 19, né, diz assim: então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado, né? Então, o rei da Síria voltará para atacar as fortalezas do seu próprio país, mas fracassará e será morto, e nunca mais se ouvirá falar dele, né? Então, Antíoco III foi assassinado em 187 a.C., enquanto tentava saquear o tesouro de um templo, aparentemente para pagar tributos a Roma. Então veja, né, que agora esse tropeçará e cairá refere-se a Antíoco III, né? Lembra do Antíoco III lá que deu até a sua filha para fazer em casamento, a Cleópatra, para fazer lá uma aliança, né, com Ptolomeu V lá do sul. Agora ele é assassinado em 187 a.C., quando estava lá num templo em Roma tentando saquear, né, um tesouro do templo para pagar então os tributos, né, que com certeza ele devia, né? Aí no verso 20, levantar-se-á depois em lugar dele um que fará passar um exator pela terra mais gloriosa do seu reino, mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira nem batalha. Então é interessante, tomando aqui, gente, a Bíblia Andrews, nos diz desse texto aí, verso 20, diz assim, ó, e se levantará em função um que fará um opressor passar pelo esplendor do reino. Além dessa ocorrência, a expressão esplendor do reino só ocorre em Salmos 145, 12, para se referir ao esplendor do reino de Deus, glória da majestade do seu reino. Caso o sentido seja o mesmo em Daniel 11, verso 20, né, esse esplendor do reino, esse versículo se refere a alguém que se opõe ao Senhor por meio da opressão, perseguição de seu povo, né? Aí nós encontramos, por exemplo, Antíoco IV Epifânio, 175 a 164, e esse é um personagem muito importante, né, nessa ideia de interpretação, se enquadra na descrição. Isso aqui é muito importante, gente, porque Antíoco Epifânio, ele é dado pela Igreja Romana, né, como a besta, né, ou esse poder do chifre pequeno, né? Mas aqui nós temos a interpretação historicista. Então diz assim, né, Antíoco IV Epifânio se enquadra na descrição. Ele ficou conhecido por oprimir judeus a partir de 167 a.C. E é interessante, né, que quando você pega a Bíblia católica, você vai achar o livro de 1º e 2º Macabeus.
Se você tiver essa Bíblia em casa, dá uma lida. E aí você vai ver que esse Antíoco Epifânio, né, ele invade lá o templo de Jerusalém e ele retira as ovelhinhas, né, tudo aquilo que era sacrificado, e ele pede para sacrificar porcos, né, no lugar de ovelhas. Esse Antíoco Epifânio. Mas eles derrotaram seus exércitos e assumiram o controle da Judéia, né? Ver 1º e 2º Macabeus. Logo depois disso, ele morreu doente, no ano 164. Então, aqui, com certeza, se refere, então, a Antíoco IV Epifânio, né? Veja que interessante, né? Essa descrição aí da interpretação. Então, meus amados, dando continuidade, né? Vamos ver aqui. Então, verso 20, né? Já lemos. Ficou aqui o verso 19. Nós temos aqui. Então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado. Né? Nós vimos ali do Antíoco Epifânio, do Antíoco III. Antíoco III, tá? Não Epifânio. Antíoco Epifânio é o quarto. E aí o verso, o exator, deixa eu voltar aqui para ver essa questão aqui, por exemplo, do exator. Né? Olha aqui, ó. O exator. O exator, né, seria um cobrador de impostos. Né? Cobrador de impostos. E aí nos diz, mas em poucos dias será destruído, e isso sem ira nem batalha. Né? Esses poucos dias, então, Antíoco Epifânio, né, foi então destruído, morto, né, por Otávio Augusto, né, ou César Augusto, de 30 a.C. a 14 depois de Cristo. Ok? Então tá aí, né, mais esse texto maravilhoso, né, que nós acabamos de estudar, e eu creio que ficaram aí muitos dados ainda sem você anotar, né? Mas não tem problema. Na aula que vem a gente faz aquele resumo de novo, coloca aí os nomes, né? Também todos esses dados de datas, né? Mas fazendo aí uma retrospectiva, né? De hoje, a gente vê aí que então o rei do Sul, o rei do Norte, né? Aí nós encontramos aí a Cleópatra, né? Antíoco III, encontramos Ptolomeu V, encontramos também Antíoco IV Epifânio, né? Todos esses personagens, né, que fazem parte então desse enredo, desse trecho aqui da profecia do capítulo 11. Por isso que eu disse que o capítulo 11 é muito complicado, muito cheio de datas, muito cheio de nomes, mas, como eu estou dizendo, a gente vai fazendo devagarinho, não vamos ter pressa, né? Na semana que vem, se Deus nos permitir, nós queremos estar aqui novamente juntos, né? Para a gente dar continuidade, né, ao estudo do capítulo 11. Ok? Vamos orar então? Bom Deus, bom Pai, muito obrigado a oportunidade que o Senhor nos concedeu nesta noite, de estarmos juntos para estudarmos a Tua Palavra. Queremos te pedir agora que venhas estar conosco nessa noite e também nos conceda uma semana muito abençoada, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus amados, semana que vem, se Deus nos permitir, né, queremos estar juntos novamente para darmos continuidade ao estudo do capítulo 11. Né? Hoje estudamos mais alguns versos. Como eu vos disse, não vamos ter pressa, porque é muito cheio de nomes, de datas, então a gente precisa ir devagarinho para ir anotando, porque depois, quando a gente terminar, aí você será capaz de dar este estudo para alguém que perguntar, o que é esse capítulo 11? Eu não entendo esse capítulo 11. Então você diz, olha, eu tenho aqui tudo anotado na minha Bíblia, e eu quero então passar para você o que significa, né? Toda essa simbologia, esses nomes e parece ser tão confuso, você vai ver que não vai ser confuso, porque eu tenho aqui uma interpretação correta, né, do que realmente aconteceu. Tá bom? Então que Deus te abençoe e que você tenha realmente uma
semana, né, que começou hoje, muito feliz em Jesus, né? E um novo mês, né? Começou hoje um novo mês, né? Que Deus possa nos abençoar, nos proteger e nos guardar. Fique com Deus e uma boa noite.